Olá, espectadores da BNews TV. Começa agora mais uma edição do Panorama Eleições 2020. Desta vez, eu converso com a deputada federal Lídice da Mata, pré-candidata à Prefeitura de Salvador pelo PSB. Obrigado, deputada, por ter aceitado o convite. Obrigada a você, Pedro. Para mim é uma satisfação poder falar com vocês. Deputada, a senhora já foi prefeita de Salvador, a primeira mulher prefeita da capital baiana, eleita em 92. Agora está como deputada federal, com uma visibilidade muito grande, por causa principalmente da CPMI das fake news. A senhora é relatora dessa CPMI, que tem tido uma repercussão nacional, envolvendo diretamente agentes do entorno do presidente da República, Jair Bolsonaro, que tem causado muito rebuliço. A senhora está disposta a deixar isso de lado, essa visibilidade que a senhora está tendo, essa atuação importante, inclusive, para a política nacional, para disputar novamente a Prefeitura de Salvador? Explica para a gente. Olha, só o amor por Salvador pode explicar isto, né? Eu estou num bom momento como deputada federal, à frente de um trabalho muito importante para o Brasil, para a democracia brasileira. Isso me divide, mas eu tenho um grande afeto, um grande amor pela cidade de Salvador, pelo seu povo, que me deu tudo, né? Me deu todos os meus mandatos de deputada, desde vereadora, e eu tenho uma grande dedicação pela cidade, por sua cultura, por sua gente, por sua identidade, pela importância de Salvador no estado da Bahia, pela importância política de manter a vida dessa cidade cada vez mais pulsante, né? Isso não significa dizer que eu quero uma Salvador imensa, não. Eu quero, pelo contrário, Salvador com desenvolvimento equilibrado, sustentado, com qualidade de vida. Sim. Então, eu posso presumir que desistir da candidatura não é uma possibilidade. A senhora garante para a gente que vai sair candidata? Olha, essa questão de ser candidata é uma questão que une o desejo com a necessidade, né? Neste momento, nós estamos debatendo a minha candidatura, construindo um programa, justamente porque estamos achando importante oferecer uma alternativa a Salvador pelo PSB e que reforce as nossas campanhas de pré-candidato. Como vocês sabem, pré-candidato a vereador. Como vocês sabem, não tem mais coligação proporcional. Isso trouxe uma grande dificuldade para os partidos políticos no Brasil. O PSB, como um partido médio, enfrenta dificuldade em se manter neste momento, e, para isso, uma campanha de vereador ganha importância, e um partido como o meu precisa, e uma candidatura como a minha, precisa reforçar os nossos candidatos a vereador. Mas então a senhora candidata só por isso? Não. Eu sou candidata especialmente por Salvador, pela necessidade que vejo de debater esta cidade, de apresentar soluções diferentes, novas, para a vida do povo de Salvador. Então, é garantido que teremos Lídice da Mata candidata. Estamos caminhando para isso. As condições estão se formando. Em relação à pulverização de candidaturas na base do governador Rui Costa, a senhora que é uma deputada, é uma política experiente, já passou por vários processos eleitorais, qual a avaliação que a senhora faz disso? Isso não pode atrapalhar na escolha de um candidato, de um nome pelo eleitorado? Claro que a gente está na fase de pré-campanha, isso vai ser afunilado, vai ser filtrado, alguns vão desistir da pré-candidatura, mas ainda na fase da campanha a gente sabe que alguns nomes já foram colocados e devem concorrer mesmo, mais de um nome. Diferente do outro lado, do grupo do prefeito, que tem só um nome. Isso não pode atrapalhar, deputada? Eu acho que depende da estratégia que o governo estiver montando, né? Muitas candidaturas podem levar um segundo turno mais fácil, mas também corre-se o risco de não se definir quem é que chega no segundo turno, não é? E uma junção de candidaturas pode até criar uma dificuldade inicial para ir para o segundo turno, mas, ao mesmo tempo, uma vez alavancada uma candidatura que lidere todas as outras, pode vir a chegar no segundo turno com mais força. E, como eu disse, depende da estratégia. O que eu sinto é que o Brasil não está com um bom sistema político ainda
para a eleição. Eu acho que nós tínhamos que ter um período de pré-campanha mais intenso no Brasil, com diversas candidaturas majoritárias, candidaturas de vereadores, mas a construção das candidaturas em cada partido também com uma intensidade maior. Você veja como são as eleições americanas. Você tem uma pré-seleção de candidatos nos partidos que já torna o debate político eleitoral num fato, não é? Num fato importante. Quando se chega a definir a candidatura já vem com uma força especial. Foi o que nós acabamos de ver no processo, por exemplo, do Partido Democrata, né, que surgiu com um candidato na frente e depois foi se afunilando para uma candidatura interna. Nós não. Nós, no Brasil, entendemos as prévias partidárias como uma coisa negativa. Vimos sempre com muita, não, isso é divisão do partido. E não é. Se você começa a estabelecer um outro formato de campanha eleitoral, que leva, inclusive, a uma campanha mais barata, eu acho que é o ideal. É verdade. Nos Estados Unidos, essa fase de escolha, de prévia, já é um grande evento, né? Agora, deputada, sobre a pesquisa Real Time Big Data, encomendada pela Record TV Itapuã e divulgada na semana retrasada, a senhora parece bem posicionada. Em um dos cenários em um dos cenários estimulados, a senhora aparece com 11% atrás apenas de Isidório, levando em consideração as pré-candidaturas da base de Rui, mas atrás também do pré-candidato do prefeito Assemineto, Bruno Reis, que aparece com 30%. No cenário espontâneo, a senhora também aparece com 1% empatada com Isidório. Como a senhora recebeu essa notícia da pesquisa, essa avaliação? Olha, pesquisa é sempre um retrato daquele momento, né? É claro que é um retrato que me favorece. Então, eu recebi bem, gostei da pesquisa. Se fosse feita por mim, eu incluiria outros elementos na pesquisa. Mas, como uma pesquisa paga pelos outros, feita pelos outros, que eu estou bem, eu fico feliz. Sim. Agora, também, segundo essa pesquisa, com 15%, atrás apenas de Isidório, teve uma rejeição, a maior rejeição da pesquisa. O que a senhora acha que se dá por essa rejeição? Essa rejeição vem de onde? Olha, diversos fatores, mas eu acho que principalmente de uma campanha muito bem articulada, feita pelos meus adversários, quando eu fui prefeita, por Antônio Carlos Magalhães, isso não é novidade para ninguém na Bahia, que era o governador e que tinha na nossa administração um enfrentamento cotidiano, né? Então, era um governador que existiu para perseguir a administração municipal. Se eu desapropriava um imóvel para fins de fazer um benefício à população naquele local, ele também fazia o mesmo gesto e, claro, oferecendo mais como governador do que a prefeitura tinha que pagar, e terminava se sobrepondo à desapropriação feita pela prefeitura. Foi assim, por exemplo, na Feira de Paripe, em que nós fizemos um ato de desapropriação, o governador veio por cima e fez outro ato de desapropriação. Era assim tudo, era assim quando usava os seus aliados para jogar lixo na cidade, entulho nas cidades. Nós ampliamos a limpeza urbana de Salvador, que passou a chegar em ruas e localidades que não chegava antes, mas ele conseguiu estruturar-se dessa maneira, usando do seu poder midiático, né, de ser dono do maior sistema de comunicação do Estado, para levar o governo a isso. Nós chegamos a ter uma disputa grande em torno da questão do transporte coletivo de Salvador, que, como em todo o país, o transporte coletivo, num período de grande inflação, aumentava todo mês, e Salvador era que, no início, antes de minha administração, era a segunda maior tarifa do Brasil. Só no início da minha administração, eu passei 2 meses sem dar aumento, né? E ele continuava a repetir
nos seus meios de comunicação, que era o segundo maior do Brasil, portanto, inventando, era digamos assim, um precursor da fake news. Mas a senhora acha que, porque se tem tanto tempo, isso ainda tem reflexo, essas ações do governo ACM? Claro que tem reflexo ainda. Primeiro porque uma parte do eleitorado viveu aquele período, né, viveu aquela guerra, praticamente, entre as duas administrações. Dizer que eu não tive diálogo não é verdadeiro. Quem acompanhou bem os fatos e a administração viu, em diversas formas, a busca de estabelecer um diálogo com alguém que era adversário político. Mas o governador entendia que não podia ser adversário político sem aderir a ele. Se não aderisse, tinha que ser esmagado. Esta era a compreensão do governador como político tradicional, conservador que era. Então, hoje está provado o inverso. Tanto Wagner quanto Rui fizeram, principalmente Wagner, abriu as comportas da Bahia para um posicionamento democrático, digo principalmente Wagner, porque foi o primeiro a fazer isso, a colocar no carro o prefeito que ganhou a eleição quando ele ia visitar o local, mesmo com seus apoiadores protestando, mas ele dizia: eu respeito o prefeito da cidade, e ajudava o município, como agora Rui e ACM Neto conversaram e fizeram uma ação muito próxima no enfrentamento da pandemia. Eu considero, portanto, que, para mim, isso é, inclusive, uma grande oportunidade, né? Uma segunda chance de mostrar à cidade que, com um governo que tenha uma outra compreensão de como deve se dirigir a cidade, não é um governo que tenha... Não é que, para ser prefeita de Salvador, eu precise me submeter ao governo. Eu não aceitei isso e nem defenderia isso, né? Mas é que há um estilo de governo que convive com a diferença. Um estilo de governador e de forma de governar que admite que é possível governar uma grande cidade como Salvador, até uma pequena cidade do estado, tendo uma opinião contrária à do governador, mas em nome dos interesses da população, se unindo no momento correto. Falando em diálogo, só que agora é um diálogo interno, muitos integrantes da base do governador reclamam de uma falta justamente de diálogo dele com a sua base. Não necessariamente os nomes que estão como pré-candidatos, mas integrantes da base. Qual o sentimento da senhora sobre isso? Há realmente uma dificuldade de comunicação do governador com a sua base? Inclusive, o PL é um exemplo disso. Zé Carlos de Araújo, presidente estadual do PL, ex-deputado federal, reclama disso. Inclusive, o partido está se aproximando do prefeito ACM Neto, o que também foi feito pelo PDT. Qual o sentimento da senhora sobre essa insatisfação? Olha, essa história de, em nome de uma insatisfação, se aproximar do adversário, não é uma coisa que combine muito com o que eu penso, né? Eu acho que às vezes servem até de pretexto. Mas é claro que cada governo, cada governador, cada pessoa tem sua forma de governar. Tem alguns que são mais da conversa, mais da relação de contato mais permanente. Tem alguns que são mais fechados e mais dedicados até à gestão propriamente dita, e esse é um estilo do governador. Ele é mais voltado para a gestão, mas isso nunca me impediu de dialogar com ele, né? E acho que nunca impediu a ninguém da base. Que também todo deputado tem o dever até de reclamar um pouco, porque quem não chora não mama, quem não reclama da atenção dada pelo governo também não consegue ampliar a sua participação nas decisões de governo, etc. Eu reclamo também, eu quero mais participação, eu quero mais diálogo com o governador, eu quero mais para o PSB, né? E estou satisfeita? Não, eu estou insatisfeita, eu quero mais. Agora, não acho que, em nome disso, eu não vou aderir ao meu opositor, o meu adversário. Eu faço política em torno de ideias, e o meu partido também pensa assim, em torno de ideias, de convicções. Isso tudo, no entanto, não pode você ser espancado e em nome da ideia morrer. Não é nesse contexto.
Mas não é isso que acontece, não é isso que ocorre. Por isso que, mesmo discordando aqui e ali, mesmo disputando espaços, mesmo achando que o PSB deveria ter até mais, nós estamos do lado que achamos que é o lado correto da política baiana, o lado que libertou a Bahia do atraso político, conservador, do autoritarismo, do coronelismo, e que fez grande gestão administrativa na Bahia, desde o tempo de Wagner até hoje, o tempo de Rui. Há muito tempo a Bahia não recebe tantos investimentos importantes em áreas estruturantes. Foi assim no governo Lula-Dilma, infelizmente com a saída de Dilma, com um golpe midiático, parlamentar, jurídico, tudo de errado, né, que nós assistimos naquele período. Estamos assistindo hoje um governo absolutamente inaceitável nos seus valores e que, no entanto, tem lá mais de 30, ou pelo menos mais de 20 processos de impeachment vindo de todos os segmentos da sociedade, inclusive de partidos políticos, e o presidente da casa não põe para andar. Né? Então, são dois pesos, duas medidas, na verdade, demonstrando que o que a Câmara fez não tinha nada a ver com Dilma com relação à improbidade administrativa. Tinha, sim, a ver com política, com o fato de Dilma ter perdido o apoio político do presidente da Câmara dos Deputados, senhor Eduardo Cunha, que, de mais a mais, demonstrou o que era para o Brasil. Tá. Agora, voltando para essa questão da insatisfação, que não é o caso da senhora, de reclamar de falta de diálogo, mas é o de outros agentes. A escolha monocrática de Rui por Major Denise, como pré-candidata pelo PT, intensificou essa satisfação. A senhora já falou sobre a pizza, que depende de uma estratégia do governo, mas na sua avaliação, é uma estratégia correta a pulverização? O que a senhora acha mais adequado? Olha, eu acho que não. Se fosse eu que estivesse coordenando o processo, eu teria dirigido no sentido da unificação. Talvez porque seja essa uma tradição minha, né, de vir de um momento em que nós construímos a frente para enfrentar a ditadura, a frente para enfrentar Antônio Carlos. Pode ser até que seja um defeito, entre aspas, do meu pensamento político. Mas eu acho que essa construção de unidade da base, de construir caminhos que levem a um confronto mais com articulações políticas, eu acho que corresponderia melhor ao momento que nós vivemos no Brasil. Porém, terminou que cada um foi construindo sua candidatura, porque, por outro lado, tem também a questão de não se ter coligação proporcional. Então, nós estamos num meio de caminho em nosso país, do ponto de vista de sistema político eleitoral. Porque temos coligação proporcional, o que termina, não temos, o que termina pressionando para que os partidos tenham cada um suas candidaturas, e, ao mesmo tempo, temos uma necessidade de composição geral. Né? Eu creio que aqui em Salvador, o governador escolheu uma candidata, o PT logo depois abraçou essa candidatura, passou a ser a candidatura do PT. Né? Eu não tenho nada a dizer contra a Major Denise, eu a respeito muito, respeito sua história, sua trajetória pessoal. No entanto, acho que aqueles que tinham uma experiência política maior, aqueles e aquelas, deveriam ter sido olhados, né? Não porque a experiência impeça o novo de entrar, não é isto. Mas acho que todos nós tínhamos um acúmulo que deveria ser dado continuidade do ponto de vista político-eleitoral. Mas vamos ver, cada um escolhe com base em análises políticas. E eu tenho certeza que o governador teve algo que o orientou nessa direção. Como a gente mesmo já falou aqui no início da conversa, deputada, a senhora aparece com 11% em um dos cenários. Nesse mesmo cenário, a Major Denise aparece com 4%. E recentemente surgiu uma especulação de que o PSB poderia compor chapa com Denise, só que na vice.
O que a senhora acha disso? É possível? Existe mesmo essa possibilidade? E se fosse compor chapa, seria ela na sua vice? Já que a senhora parece muito mais bem posicionada? Olha, depende digamos assim, do critério que se esteja usando, né? Claro que, num critério de olhar a pesquisa, essa chapa deveria ser invertida, né? Num outro critério, eu não me coloco com a possibilidade de ser vice da Major Denise, não por nenhuma vaidade, apenas porque já fui vice, já fui prefeita, já fui vice, ou já fui candidata a vice, e ouço o conselho do meu amigo Vigildásio Sena, que foi prefeito de Salvador na década de 60, eu era criança ainda, mas que tive a oportunidade de conviver com ele nos anos 80, quando fomos constituintes juntos, em 88, quando ele foi candidato a prefeito, e eu fui sua vice. E após ter sido candidata a vice de Vigildásio, quando nós perdemos a eleição contra Fernando José, e depois perdemos, que eu fui candidata a vice de Pinheiro, ele me chamou e me disse: minha filha, você não dá sorte como vice. Então, eu não quero ser responsável pela derrota de ninguém como vice. Então, já vi que eu só dou sorte sendo eu candidata. Se eu for vice, não vou dar sorte ao outro, não é generoso, portanto, da minha parte, não seria generoso. Tá bom, deputada. Voltando aqui à administração atual de Salvador, o secretário municipal da Fazenda, Paulo Souto, ele deu um dado mês passado à imprensa, informando que a prefeitura registrou um rombo de 240 milhões de reais nos cofres públicos por causa das medidas de combate ao novo coronavírus na cidade. Se eleita, deputada, o que a senhora planeja fazer, o que a senhora pensa sobre o pós-pandemia para, por exemplo, atuar para minimizar os danos causados pelo novo coronavírus, incluindo, claro, no setor da fazenda do município? Olha, o pós-pandemia é um grande desafio. E o primeiro desafio será as pessoas entenderem que nada será como antes. Não adianta a gente estar vendo o que está acontecendo em Salvador. Abre-se os bares e no dia que se abre os bares, você vê as cenas que nós estamos assistindo. Os bares cheios, obviamente que você vai para o bar, não vai de máscara. Então, uma quantidade enorme de pessoas, jovens, que estão se arriscando a uma contaminação, que é a contaminação que a ciência mais afirma ser verdadeira, que é aquela transmitida através da saliva, né? Das gotículas de saliva, sem nenhuma restrição de espaço nos bares. Os bares fecham como se isso, 11 horas da noite, como se isso fosse uma medida de alguma forma restritiva. Não é restritiva, porque as pessoas ficam na rua, já estavam ali, já estavam se vendo, já estavam bebendo juntas, já estavam próximas, continuam próximas, conversando, andando. Foi isso que nós vimos no Rio Vermelho, foi isso que nós vimos também em São Paulo, na Vila Mariana e em outros lugares. Então, eu acho que a medida de abertura dos bares, acho que sei que meus amigos que têm bar não vão gostar dessa resposta, não acho que fosse adequada ao momento e à fase que nós estamos em Salvador. Acho que, portanto, repensar a economia de Salvador pós-pandemia tem que fazer com que a gente se aprofunde na discussão da cidade. Pense numa cidade mais policêntrica, ou seja, com diversos centros, onde as pessoas precisem usar menos os espaços de aglomeração, né? Usa menos o transporte coletivo em horários de pico, nós possamos favorecer mais o espaço, os empregos em cada centro da cidade, em cada polo da cidade, e que nós possamos repensar a economia da cidade, claro, tendo como base a economia criativa, que é a grande força da cidade de Salvador, mas repensá-la por etapas, especialmente inovando. O que nós vimos nesse período de pandemia, apesar de todo o sofrimento da nossa área de cultura
de entretenimento e de turismo, etc., é preciso o retorno se dar em novo patamar. Então, é possível, e já foi, eu vi Paulo Betti falando muito sobre isso, fazer uma peça de teatro que usa da tecnologia. Claro que nós vamos voltar a nos ver, né? Salvador é uma cidade onde toda a nossa cultura se expressa na rua, da capoeira ao samba de roda, aos grandes shows, etc. Mas nós podemos repensar um pouco, inicialmente, essa retomada. Então, os shows transmitidos, o drive-in e outras iniciativas, como também na área do turismo, né? O turismo, a hotelaria retornando buscando atender uma parte só do potencial que tem em cada hotel, com muitas garantias de segurança para aqueles que frequentam aquele hotel. E acho até que mudando, muita gente está querendo sair de casa nesse momento, na pandemia, e viajar para um outro lugar de carro. Não precisa ser de avião, porque o avião as pessoas estão com mais medo, porque diminuiu também o número de voos. Então, é possível você ir fazendo um retorno escalonado, com muito cuidado, para garantir que daqui a 10 dias a gente não tenha um retorno a índices da pandemia muito alto em nossa cidade. Sim, para a gente encerrar, deputado, eu te liberar, sobre o protocolo de reabertura. A senhora falou dessa parte mais do entretenimento, dos bares e restaurantes, mas o protocolo também preveu, na primeira fase, uma reabertura dos shoppings, dos templos religiosos. O que a senhora achou, no geral, desse protocolo de reabertura? Os shoppings, eu não acho que seja o grande problema, está aí. Eu tenho ouvido de pessoas que vão ao shopping, de que os shoppings não estão tão cheios, que estão sendo garantidas algumas regras mesmo nas lojas para evitar aglomeração. É claro que no primeiro dia, no segundo dia, o ímpeto de pessoas que estavam, inclusive desempregadas, foi de voltar para ver se até procuravam um emprego no shopping ou até viam uma abertura do comércio. Tudo isso tem que ser feito com cuidado, apenas isso, com cuidado, porque nós não podemos trocar a vida das pessoas, elas não voltam. Se nós recuperarmos a economia aos poucos, nós teremos condição de chegar aos patamares iniciais em pouco tempo. Se nós abrirmos sem essa adequação, nós podemos ter um pico de crescimento e logo depois ter nova queda. É apenas isso que é a minha reparação. Mas o desafio do pós-pandemia para toda grande cidade brasileira é imenso. Salvador não está fora disso, pelas nossas características mais ainda. Nós somos uma cidade que tem um impacto enorme na nossa economia, o carnaval. O que é que nós vamos fazer com o carnaval? Nós vamos manter o carnaval numa situação de pandemia? Então, é preciso estudar saídas, buscar conversa, buscar diálogo com as universidades, com os pesquisadores, com os especialistas, para encontrar caminhos. Mas, acima de tudo, ter a certeza que é preciso mudar também algumas formas, inovando. A inovação tem que ser a palavra de ordem de uma cidade como Salvador. Deputada, chegamos ao fim da entrevista. Muito obrigado por ter citado o nosso convite. Foi um papo bem bacana. O espaço está sempre aberto para a senhora. Obrigada a você. Tchau.